Irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Viver para Cristo Sempre. Estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para o canal. Quero agradecer a cada um dos irmãos que já se inscreveram no canal, que tem ajudado, tem deixado seu like, tem compartilhado, tem comentado. Gente, muito obrigada, tá? Deus abençoe vocês. E quero também pedir a você, caro amigo, irmão, que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, deixe o seu joinha, tá? Deixe o seu like, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos se ele for eficaz para você, tá bom? E que seja bênção, tá? Para você, para mim e para todos nós, tá bom? Hoje, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre Laodiceia, né? Nós ainda estamos em um momento de pandemia, de quarentena, né? Alguns estados já estão liberando gradativamente. Aqui em São Paulo, algumas coisas já estão funcionando, algumas igrejas já estão abertas, tá? Lógico, com os devidos cuidados, né? 30% da capacidade somente. Mas mesmo assim, irmãos, as igrejas que estão abertas e que estão atuando com esses 30%, mesmo assim elas ainda não têm ocupado nem esses 30%, né? E aí, essa semana eu estava pensando, refletindo, Senhor, o que eu vou falar no canal? O que o Senhor quer, né, nos falar essa semana para o canal? E aí ele me deu a palavra em Apocalipse, tá? Em Apocalipse 3, a partir do versículo 14. A 7ª carta à igreja de Laodiceia. Aqui, irmãos, o Senhor, ele falou com as 7 igrejas daquela época, né? Falando ao anjo da igreja. E essa foi a última carta. Por quem que ele mandou essa carta? Isso aqui é uma revelação. Está no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi uma revelação dada ao apóstolo João, né? Era o único apóstolo que estava vivo ainda nessa época. E o Senhor mandou ele escrever e entregar isso aos pastores, aos anjos de cada igreja, que eu acredito que são os pastores, e a gente vai ver que eram sim os pastores de cada igreja, tá? Então, no versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse, ele começa falando o seguinte: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, irmãos, vamos ponderar o seguinte: quem enviou essa carta, muito embora quem estivesse entregando era João, mas quem enviou essa carta a cada um deles foi o próprio Jesus Cristo. E ele diz aqui o amém. O amém é a confirmação. Amém quer dizer assim seja, tá? Então, o amém, ele se denomina aqui o amém, o assim seja. A testemunha fiel, ou seja, é aquela testemunha que não aceita suborno, é aquela testemunha que não foi comprada, é aquela testemunha que ela vai testificar daquilo que ela está vendo, é uma testemunha ocular, que tem acompanhado a igreja, né? É uma testemunha fiel, tá? Que não vai trazer para a igreja nenhuma condenação que não seja paudada na verdade do que ele estava acompanhando, do que ele estava vendo, né? E verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Irmãos, eu não sou teóloga, né? Eu nunca estudei assim mais profundamente sobre essas igrejas, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que eu leio, o Espírito Santo fala comigo através dessa palavra, né? Que é o seguinte: aquela igreja era uma igreja muito rica. Financeiramente falando, ela era uma igreja rica e ela estava em uma região muito rica, tá? Então, essa igreja era uma igreja que tinha luxo, tinha conforto, era uma igreja que tinha
financeiramente falando, tudo que o mundo, tudo que o dinheiro poderia oferecer. Trazendo para os dias de hoje, quem sabe era uma igreja toda banhada, né? Aí, sei lá, a ouro ou mármore italiano, né? Aquelas coisas de que de tão linda chega a estarrecer a gente, porque tem coisas que são tão lindas que a gente fica chocado, a gente olha e fica imaginando, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Porque o ser humano sempre foi atraído por isso, né? E o ser humano sempre teve a necessidade de causar esse impacto nos outros, de olha, eu construí isso, eu fiz isso, olha que coisa linda, isso aqui aconteceu através das minhas mãos e tudo mais. Isso acontece, né? Então, essa igreja era uma igreja que causava impacto nas pessoas. Era uma igreja que impressionava pela sua riqueza, pelo seu luxo, né? Pela sua prosperidade financeira. Se assemelha muito à nossa igreja hoje em dia, né? Que nós sabemos que tem algumas igrejas que são carentes, né? Mas, no geral, a igreja do século XXI é uma igreja rica, né? Nós temos pastores que viajam o mundo inteiro para fazer missões, para pregar, né? É uma igreja que sustenta as missões no mundo inteiro. As igrejas do Brasil, por exemplo, muitas igrejas se reúnem e sustentam o ministério do evangelismo na África, no Afeganistão e em outros países, inclusive escondendo muitos missionários que correm risco de morrer. Então as igrejas sustentam eles, a igreja mantém, por quê? Porque é uma igreja abastada. Glória a Deus por isso, né? Mas aí, irmãos, eu quero ponderar algumas coisas e convidar você a olhar essa igreja como se fosse eu e você mesmo. Suponhamos que o Senhor olhe para cada um de nós hoje como uma igreja em particular, né? Primeiramente, irmãos, é assim. Por que essa igreja estava morna? Ela estava morna porque ela era alimentada de coisas que não vinham do coração do Senhor. De coisas que vinham adulteradas. Adulterar é misturar o limpo com o sujo, o santo e o profano. Por isso a repreensão aqui vem para os pastores, né? Desde a primeira igreja, a igreja de Éfeso, o Senhor vem falando aos pastores. Por quê? Porque são os pastores que são responsáveis de alimentar o rebanho que está embaixo da sua liderança, que está embaixo da sua liderança espiritual, né? Então, o que o Senhor está falando assim, olha, eu sei o que você está dando às minhas ovelhas, eu sei o que você está oferecendo a elas, tá? E eu sei o resultado disso. Eu sei o que você está dando e o que está produzindo na minha igreja, né? E o Senhor está de olho nisso, tá? Deus está de olho nisso. E aí, muitas vezes, meus irmãos, nós nos encontramos dessa maneira, mornos, né? Esse tempo que a gente está vivendo é um convite maravilhoso para a mornidão espiritual. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem a desculpa perfeita para não ir para a igreja. Ah, eu não vou para a igreja porque tem o coronavírus aí, irmã, e eu tô com medo. Certo, é razoável, né? Mas, irmãos, você vai ao mercado, lá também tem coronavírus. Você vai à farmácia, lá também tem o coronavírus. Você vai à feira, lá também tem o coronavírus. Se você adoecer e precisar ir ao hospital, você vai deixar de ir ao hospital por causa do coronavírus? Não, você vai buscar, porque você sabe que você precisa de um médico. Lá também tem o coronavírus. Então eu te pergunto, é só na igreja que você pode ser contaminado pelo Covid-19? Para aqueles que ainda a igreja não abriu, meu irmão, se a sua igreja não abriu ainda, procure uma igreja que esteja aberta, pregando a palavra do Senhor. Procure um lugar para você se alimentar da palavra de Deus. Porque isso, meus irmãos, pode causar em nós a mornidão da nossa fé espiritual. Pode nos dar a justificativa perfeita. Só que a nossa fé, ela é mais forte, mais preciosa do que qualquer justificativa, do que qualquer desculpa que a gente possa oferecer. Tem os irmãos aí que são, né, que tem problema de saúde, tá dentro do grupo de risco, precisa ter um pouco mais de cuidado, mas mesmo assim, irmãos,
vai na igreja, fica mais afastadinho, leva o seu álcool, sua máscara, né? Assim como você vai em outros lugares, tá? Para que esse tempo que a gente está passando não traga para nós a mornidão, tá? E aqui a Bíblia diz assim, versículo 17. Versículo 16. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Consequência, né? Consequência do quê? Da mornidão. Consequência, meus irmãos, de não ter uma fé avivada no Senhor, de não ter uma confiança firmada nele. Consequências, meu irmão, que é espiritual, né? Porque chega um momento da nossa fé que se torna intragável para o Senhor. Nós precisamos ter esse termômetro dentro de nós. Como que está a minha fé? Será que está morna? Será que o Senhor, olhando para mim hoje, para o meu coração hoje, Ele vai encontrar em minhas características de Laodiceia uma igreja morna? Uma igreja que não tem mais fervor pelo Senhor? Mesmo, meus irmãos, que falam assim, irmão, não posso ir, mas você está buscando a Deus dentro da sua casa? Você tem dedicado tempo de oração? Porque esse tempo de culto, 1h30, 2 horas, 3 horas, varia muito de acordo com as igrejas. Você pode cultuar a Deus na sua casa. Você pode louvar a Deus com hinos da harpa. Você pode louvar a Deus com louvores. Você pode ler uma palavra com sua família. Você pode botar o joelho no chão e fazer um culto de oração, de gratidão a Deus. Porque, irmãos, quando a gente tem um coração avivado no Senhor, quando a nossa fé é fervorosa, a gente não aceita se afastar de Deus por desculpa nenhuma, por desculpa alguma, por nenhuma justificativa, né? Tem, por exemplo, tempo para ler a palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus, meus irmãos, nunca a nossa fé vai chegar a uma temperatura que o Senhor se agrade, porque é a palavra de Deus que nos ensina, ela é que nos liberta. E nós temos o Espírito Santo do Senhor, que traduz essa palavra para nós, que transforma ela no alimento perfeito para a nossa alma, para nos transformar, para nos dar a temperatura que Deus espera de nós, para que o Senhor, olhando para nós, não nos encontre como Laodiceia. Né? E olha, irmãos, como essa igreja era enganada, cega, porque olha aqui o que ela diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Irmãos, isso aqui mostra o quanto aquela igreja estava enganada, cega, o quanto ela era egocêntrica. Isso se assemelha muito com as nossas igrejas hoje, né? Porque essa igreja acreditava que o fato dela estar prosperando, que o fato dela ser muito rica, que o fato dela não ter falta de nada, era resultado da presença de Deus, e não era. Gente, essa igreja perdeu a presença de Deus e não percebeu, ela não se deu conta que não tinha mais a presença de Deus. E eu vou mostrar para você que não tinha mais. Deus não estava mais nessa igreja, e eles não perceberam. Eles estavam tão distraídos com aquilo que agradava a sua própria carne, que eles não perceberam que o Espírito Santo saiu dela e eles não viram, né? E aqui ele diz assim: e não sabes que és um desgraçado. Irmãos, desgraçado é alguém que caiu da graça, perdeu a graça, desgraçado, sem a graça de Deus, sem a graça do Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, caro amigo e amiga, que a graça de Deus não é uma venda que Ele coloca nos olhos para ignorar os nossos erros, nossos pecados. Não. A graça de Deus não é uma cegueira nos olhos do Senhor. Ele está atento, Ele vê tudo, Ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo na igreja, tá? Desgraçado, miserável, que não tem nada. Sabe aquela pessoa miserável, que não tem nada, miséria, nada. No mundo espiritual, essa igreja era uma mendiga, espiritualmente falando. Era uma igreja que não tinha sequer alimento espiritual para a sua alma, tá? E pobre, e cego, e nu. Gente, cego, sem visão espiritual. Não quer dizer que aqueles irmãos estavam cegos, não tinha visão física. Cego espiritualmente falando. Vamos perguntar para nós mesmos hoje se a gente ainda tem visão espiritual de Deus. Se a gente ainda tem, meus irmãos, a visão do Senhor. Se a nossa visão espiritual está alinhada
a visão do Senhor sobre nós mesmos, que há uma diferença de como aquela igreja se enxergava, como que ela se enxergava, como rica, abastada, que não tinha falta de nada. Mas como o Senhor enxergava essa igreja? Como um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Nudez representa, meus irmãos, em sonhos, em revelação, quando você sonhar ou quando Deus te mostrar alguma coisa, com nudez, isso representa pecado, tá? Quando Adão e Eva pecaram, é que eles reconheceram que eles estavam nus, tá bom? Então, a nudez que o Senhor fala aqui é o estado de pecado daquela igreja, que estava descoberto perante o Senhor, tá? E aí ele diz o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então, meu irmão, ele dá um conselho, né? Primeiramente, o Senhor não impõe nada a ninguém. Nunca o Senhor vai impor nada a você. Ele te sugere. Ele nem vai pedir que você concorde com ele, tá? Porque Deus não precisa que o homem concorde com ele. Nós é que precisamos concordar com o Senhor. Nós é que precisamos de Deus. Então ele dá um conselho. Ele traz uma sugestão para essa igreja. Vamos tomar essa sugestão para nós, tá? Então o que ele nos fala? Que compres ouro provado no fogo. Primeiro, compre. Ele não disse, venha e pegue de graça, venha porque eu já paguei o preço, venha e tome, é só você vir e pegar de mim. Não, gente, existe um preço. O ouro refinado que ele fala aqui, provado no fogo, quer dizer purificação, porque o ouro, para chegar no estado que ele chega, ele passa por uma purificação severa, em fogo ardente, gente. Tá? Para tirar todas as impurezas, para que ele possa resplandecer o seu brilho natural, ele precisa passar por um processo. E é isso que Jesus está sugerindo, né? Para aquela igreja e falando conosco hoje. Porque se está escrito na palavra de Deus hoje, é porque ele está falando conosco. Ah, irmão, mas isso o Senhor falou há mais de 2000 anos para aquela igreja que nem existe mais. Exatamente, ela não existe mais. Então, se ela está aqui, ela está falando para a igreja que existe hoje, que somos nós. Então, o que o Senhor quer de nós? Pureza. Irmãos, vamos parar de misturar o santo com o profano dentro de nós. Vamos parar de misturar aquilo que é de Deus com aquilo que é do mundo, porque o Senhor vê tudo. Diante dos olhos do Senhor, nada fica encoberto. E Ele vai cobrar. Ele vai cobrar como Ele cobrou dessa igreja aqui. Tá? Então, o que o Senhor quer? Pureza, purificação de nós, tá? E aqui, meus irmãos, ele diz, compre de mim, porque existe um preço a pagar para se purificar, existe um preço a ser pago por você. Jesus já fez a parte dele, Jesus já venceu o diabo. Na cruz, ele venceu o diabo para sempre. Mas a minha carne e a sua carne, ele não venceu, não. E isso somos nós que temos que vencer, dia após dia, tá? E aí ele diz assim, que compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, porque isso é que é riqueza diante do Senhor. Deus não considera riqueza, irmão, o que tem na sua conta bancária, ou o carro que está na sua garagem. Para Deus, a riqueza é o ser humano puro, é um ser humano, meus irmãos, que não se mistura, é um ser humano que não aceita aquilo que é sujo, sujar a limpeza, a brancura que o Senhor já colocou em nós, tá? E vestes brancas. As vestes brancas representam santidade. Ah, irmã, mas quem nos santifica é o Senhor. Verdade, Deus nos santifica. Jesus disse aos discípulos, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Mas existe a santificação, gente, que é comprada por nós. Comprada por quê? Porque existe um preço a ser pago. Porque existe algo, meus irmãos, que tem que ser pago por isso, pela nossa própria carne. Por exemplo, renunciar a coisas que não agradam a Deus, né? Vamos dar um exemplo bem trágico aqui, bem trágico, tá? Para você, meu irmão, por exemplo, que está na igreja, que assiste os cultos, que toma a Santa Ceia, mas é viciado em pornografia. Isso é falta de santidade diante do Senhor. Isso é impureza diante do Senhor. E você tem que renunciar. E se for o caso, jogue seu computador no lixo.
Fique sem computador em casa, isso é um preço a ser pago. Jesus não vai quebrar seu computador não, meu irmão. Jesus não vai jogar ele pela janela não, é você quem tem que tirar, é você que tem que se santificar, é você que tem que dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, eu estou em pecado, minhas vestes estão manchadas, Senhor, eu estou impuro por aquilo que está entrando na minha vida através dos meus olhos, tá? Então existe sim. Para você, irmã, que está na igreja e fica cobiçando o marido alheio, você está em pecado. Você não está santificada. Você que fica olhando a esposa dos seus irmãos e cobiçando e desejando, você está em pecado. Isso é impureza. E o Senhor não vai tirar isso de você, não. É você que tem que renunciar, porque Deus não vai fazer em mim e em você nada que a gente não queira. Nós é que temos que querer. Nós é que temos... É lógico, irmãos. A Bíblia diz o seguinte, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode fazer nada. Mas com Jesus você pode tudo. Com Jesus você pode vencer o diabo. Com Jesus você pode vencer as tempestades. E com Jesus você pode vencer a sua carne. Porque a sua carne, a minha carne, nós é que temos que rejeitar. É nós que temos que rejeitar. Tanto que ele diz, compre de mim, porque é com ele. Mas existe um preço a ser pago. Não pense que Deus vai te santificar, te purificar, te levar para o céu, se você não largar o seu pecado, porque não vai. Precisa se purificar, precisa se santificar, tá bom? Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, para que cubras o teu pecado, porque a nudez é o pecado, para que o seu pecado seja apagado, para que você seja revestido, para que você seja vestido, coberto pelo sangue de Jesus Cristo e pela santidade que é exigida, porque Paulo disse lá em Hebreus, irmãos, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E essa santificação que Paulo está falando ali, não é a santificação que Deus já fez, não, porque Deus já fez a parte dele, Paulo sabia muito bem. Mas existe aquela parte que nós temos que fazer, tá bom? Então, para quê? Para cobrir a nossa nudez, para apagar o nosso pecado, para que a gente esteja branco, santificado, purificado diante do Senhor novamente, tá bom? E aí ele fala assim, cubra a tua vergonha, e que unjas os teus olhos com o colírio para que vejas. Irmãos, que colírio é esse? É a unção do Espírito Santo de Deus. Não é você ir na farmácia comprar um colírio e pingar nos seus olhos. Ah, irmã, minha vista está embaçada, eu vou colocar um colíriozinho aqui. Não, não é isso. Esse colírio que o Senhor está falando aqui, irmãos, é um colírio espiritual, é a unção do Espírito Santo para a sua visão. E para quê, minha irmã? Para que esse colírio? Para a gente se enxergar como Ele nos enxerga. Porque aos meus olhos e aos seus olhos está tudo perfeito. Porque para você, para mim, está tudo ótimo. Talvez a gente olhe para a nossa vida e fale assim, eu tá tão bom assim, estou prosperando, estou trabalhando, estou vivendo coisas maravilhosas, está ótimo assim para a minha vida. Mas você precisa olhar para a sua vida mesmo, seu coração, e eu também para a minha, com os olhos do Senhor, porque com os olhos do Senhor, quando a gente olhar para nós mesmos com a nossa própria visão, a gente não vai enxergar o pecado, porque nós nascemos no pecado, nós não temos capacidade nenhuma de reconhecer isso. Mas quando nós olhamos com o olhar santo e puro do Senhor, nós vamos enxergar, sabe o que, meu irmão? A nossa miséria, a nossa nudez, o nosso pecado, porque os olhos do Senhor em nós vai manifestar isso para nós, Ele vai revelar isso para nós. Você está pecando nisso aqui, você está pecando naquilo ali, e a gente vai então ali buscar do Senhor, comprar o ouro refinado, como Ele disse, as vestes brancas, nos santificar no Senhor, né? Para que a gente possa ter uma vida com Deus e não ser vomitado, para que a nossa fé venha enfervecer, para que a mornidão seja expulsa, porque todo pecado causa mornidão e frieza. Amém? E aí a gente vai ver segundo os olhos do Senhor e não os nossos próprios olhos, né, irmãos? E aí ele diz assim no versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Irmão, ser zeloso é ser precavido, ser atento, sabe? Ficar de olho, porque tá bom, aqui uma palavra para os pastores que estavam ensinando as coisas erradas para a igreja, e por conta disso a igreja estava acomodada, a igreja estava morna, a igreja estava intragável, a temperatura dela era intragável diante do Senhor, é isso que o Senhor está falando, mas nós temos também a responsabilidade de sermos zelosos, precavidos. O pastor ensinou alguma coisa que não está na palavra, opa, isso aqui eu vou descartar, isso aqui eu não vou levar comigo, isso aqui não é de Deus, isso aqui não está na palavra de Deus. Nós temos também essa responsabilidade, né? E ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa
e com ele cearei, e ele comigo. Irmãos, essa é a parte mais triste desse capítulo, desses versículos. Parte mais triste. Porque muitas vezes nós usamos essa palavra para evangelizar o ímpio, para evangelizar a pessoa que não conhece o Senhor, mas é completamente descabido, porque essa palavra aqui Deus não mandou para o ímpio, Jesus não mandou para a pessoa que não conhece o Senhor ainda. Essa palavra foi enviada para a igreja, para o anjo da igreja, para o pastor da igreja. E quando ele diz, eis que eu estou à porta e bato, é porque ele estava do lado de fora da igreja, ele não estava do lado de dentro da igreja, porque quem está do lado de dentro não precisa bater na porta para entrar. E vocês sabem, irmão, o que é pior? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, ninguém estava ouvindo a voz de Deus. Jesus estava batendo, Jesus estava falando, Jesus estava pedindo para entrar, mas eles estavam, meus irmãos, tão acomodados, eles estavam tão confortáveis, eles estavam tão soberbos, eles estavam tão cheios da sua própria visão de si mesmos, que sabe o que aconteceu? Jesus saiu e eles não viram, eles não perceberam. E o pior, Jesus estava batendo e eles não ouviam. Por que Jesus fala aqui, se alguém me ouvir, é porque eles não estavam ouvindo. E abri a porta, eu entrarei, e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, você sabe o que acontece? Nessa época aqui já era celebrada a Santa Ceia no nome de Jesus. Porque essas igrejas aqui receberam essa carta, acho, se eu não me engano, meus irmãos, 40 anos depois da ressurreição de Cristo e tudo mais. Então a Santa Ceia já tinha sido instituída. Meus irmãos, Jesus Cristo não estava ali nem na Santa Ceia. Eles ceiavam para si mesmos. Eles comiam e bebiam o corpo de Cristo indevidamente, porque Jesus não estava ali. Jesus era a Páscoa, mas Jesus não estava no meio deles, nem mesmo na Santa Ceia, tá? Então ele diz assim, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Irmãos, é o que está na igreja? Não, né? É o que fez um curso de teologia? Não, né? É o reverendo? Não. É o que vencer. É ao que vencer. Grave isso, é ao que vencer. Irmã, mas na graça não existe isso, porque a graça, o sacrifício de Cristo é perfeito. Sim, meu irmão, não estou dizendo que o sacrifício de Cristo não foi perfeito. Jesus pagou o preço da cruz, venceu o diabo, mas existe um preço a ser pago por nós. Existe uma carne para ser negada. Existe uma natureza humana que precisa ser dobrada pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus testifica em nós. Nós recebemos a natureza de Cristo em nós através do Espírito Santo de Deus. Nós não temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas como um enfeite, não, gente. Ele não é um objeto que está ali enfeitando o seu coração, enfeitando a sua vida, não. Ele é um ser atuante, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é atuante, ele é vivo. Tá? E ele nos capacita a viver a mudança necessária. É pela força do Senhor. Nós, na carne, na natureza humana, nós, meus irmãos, na escravidão do pecado, jamais conseguiríamos isso. A graça de Deus é a força do Senhor em nós para vencer o pecado que nos persegue todos os dias. É sério isso, meus irmãos? É sério isso? Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para nós analisarmos a nossa vida à luz desta palavra aqui. Porque assim como o Senhor falou com aquela igreja lá, o Senhor fala conosco hoje individualmente. Como está a sua vida? Como está a sua fé? Irmã, você tem fé em Deus? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você tem fé para ver o seu filho salvo? Você vai ver, em nome de Jesus, eu profetizo isso. Você tem fé que você vai mudar de vida? Glória a Deus, minha irmã, você vai. Porque a Bíblia diz que é o servo do Senhor convém comer o melhor dessa terra, se nós obedecermos. Mas você também tem que crer, minha irmã, que o Senhor é poderoso para te livrar, para te guardar de Covid-19, de câncer, de AIDS, de tudo. Nós precisamos crer na palavra de Deus.
Precisamos ter sede. Se você não tem mais sede de ler a palavra de Deus, você não tem mais fome de orar, você não tem mais prazer de chegar na casa do Senhor e cantar e louvar e dizer: Senhor, como eu te amo. Senhor, eu não estou aqui para buscar a chave de uma casa, eu não estou aqui para buscar um carro, eu estou aqui para me entregar a Ti, para dizer que o Senhor é o meu Deus, para dizer que eu sou Tua, Senhor. Eu estou aqui para Te dizer que mesmo que eu chegue na minha casa e não tenha nada para eu comer, eu vou continuar Te adorando, eu vou Te louvar, porque o Senhor vai ser sempre o meu Deus. Quando nós entendermos que nós vamos à igreja, que nós servimos a Deus não por coisas materiais, mas que nós servimos a Ele porque Ele já nos comprou, porque Ele nos fez povo seu. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Quando nós entendermos isso, meus irmãos, nós vamos alcançar a temperatura agradável a Deus. Quando a gente tiver tanta sede do Senhor, tanta fome de Deus, a ponto, meus irmãos, de esquecer do tempo quando estiver orando com Ele, ou meditando na palavra. Quando você estiver no culto e ele falar, terminou o culto, nossa, mas já passou. Jesus, que culto é esse? Começou agora. Isso é um espírito quente. Agora, meus irmãos, se você está no culto, olhando o relógio, nossa, esse pastor fala demais, meu Deus do céu, esse culto não termina, irmão. Pelo amor de Deus, vamos voltar ao primeiro amor. Eu quero te convidar, pela luz dessa palavra que o Senhor nos deu essa semana, tá? Veja o termômetro da sua fé, do seu coração diante do Senhor, para que o Senhor olhe para mim e para você e encontre a igreja como a de Filadélfia, como a de Esmirna. Irmãos, essa igreja aqui não recebeu um elogio, nenhum elogio. Deus fez isso por amor a ela, porque ainda tinha esperança de salvá-la, tá? Se o Senhor está falando isso conosco hoje, é porque nós estamos nesse risco, nessa iminência, tá bom? E Ele está falando isso porque Ele nos ama, porque Ele quer encontrar uma temperatura fervorosa em nós. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, o Senhor te abençoe. Deus enferveça a sua vida e a minha vida com uma fé tão poderosa, irmãos, a ponto de nos absorver completamente, de fazer de nós tochas acesas, aonde quer que a gente passar, que tiver alguém morto, Ele vai enfervecer com a fé que o Senhor vai derramar em nós, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus, beijo no coração, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, tá bom? E que Deus engrandeça o nome dEle na sua vida e na minha vida, amém?